Vamos continuar falando sobre política agora. Mais dinheiro a caminho das bases eleitorais dos deputados federais e senadores, que arrancaram em 48 horas em todo o Brasil 7 bilhões e 500 milhões de reais de recursos das emendas parlamentares. Tem uma fatia desse dinheiro para os municípios do Ceará. Mais informações agora com o repórter Sátiro Salles. Uma quinta-feira bem movimentada nas contas dos ministérios do governo do presidente Lula, com um frenético vai e vem de assessores parlamentares que queriam saber o volume de recursos de emendas liberados para os municípios. O frenesi se justificava porque antes e durante o debate do projeto da reforma tributária, o governo recorreu à caneta, abriu os cofres e liberou em menos de 48 horas 7 bilhões e meio do orçamento para emendas de deputados e senadores. O número mostra que foi 2 bilhões e 100 milhões de reais liberados na terça-feira e 5,3 bilhões de reais na quarta-feira. O caixa ainda não havia sido fechado, porque enquanto a Câmara debatia as mudanças nas regras tributárias, líderes partidários e do governo se debruçavam sobre as reivindicações de deputados e senadores para o maior fluxo de recursos das emendas parlamentares. A agenda do governo federal tem como prioridade em 2023 a reforma tributária, que exigiu uma ampla mobilização de lideranças políticas e empresariais, de governadores e prefeitos. A votação do projeto representou mais uma queda de braço entre os aliados do atual governo e o grupo cada vez menor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse conflito, o governo foi à base parlamentar das principais legendas que deram sustentação ao governo Bolsonaro e as priorizou na liberação de recursos das emendas parlamentares. E foi assim que no pacote de verbas liberados na terça e quarta-feira, o PL do ex-presidente Bolsonaro levou 699.836.876 reais, vindo em seguida do PP, com 660.103.427 reais, e na terceira posição, o PSD, com 611.236.787 reais. Ou seja, a estratégia do Palácio do Planalto foi atrair votos nos partidos que se dividiam entre ocupar o espaço de oposição e o sonho do governismo. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. No Zenor de Diga Oliveira, aí, Beto. só pra gente estava falando, inclusive, daquela liberação que o presidente Lula fez, recorde no último dia, próximo, antecedendo a votação da reforma tributária, daqueles 5 bilhões e 200 milhões de reais no único dia em emendas PIX, que são emendas, na realidade, emendas individuais dos parlamentares, e essas emendas são chamadas PIX porque, na realidade, elas são direcionadas pelos parlamentares e vão direto para o caixa das prefeituras e dos estados. Então, assim, ela não passa por um controle assim mais rigoroso do Tribunal de Contas da União, por exemplo. E os prefeitos e os governadores podem fazer o que quiser com essa verba. Ela não vem carimbada, que essa verba tem que ser para saúde, esse valor tem que ser para educação, para esporte, não sei o quê. Não. O governo passa e os prefeitos e os governadores decidem o que é prioritário. E aí, nessa lista, Beto, me diga quem do Ceará recebeu aí, viabilizou dinheiro para os municípios? Porque é o seguinte, essas emendas elas são interessantes, essas emendas PIX, porque inclusive ainda pega ex-parlamentares, inclusive gente que não foi reeleita, por exemplo, que também foi beneficiada e que foi liberada agora. Só lhe dar um exemplo, por exemplo, o Capitão Wagner, do União, recebeu aí, pelo menos direcionado por ele, 13.430.183 reais. Essa listagem está completinha, inclusive eu estava acompanhando aqui, porque são muitos aqui para acompanhar, mas até agora o melhor beneficiado que eu vi aqui foi o Roberto Monteiro do PDT, Luzinor, com liberação de 16.051.000 reais em emendas PIX, ou seja, emendas que ele está direcionando aí para município, para suas bases eleitorais. Depois vem o Genesias Noronha, que já nem é mais deputado, porque hoje o deputado é o filho dele, mas ainda assim o Genesias, na época, conseguiu então direcionar
também 16 milhões e 47 mil reais, 710, 16 milhões, me ajude aí, 47.710 reais, pronto. Depois o terceiro, Domingos Neto do PSD, com 14 milhões 481.476 reais. Notícias boas, né, para as bases eleitorais dos deputados federais e os eleitores, as lideranças políticas municipais que acompanhem como será aplicado esse dinheiro, porque é importante viabilizar os recursos e mais importante ainda é que essas verbas se transformem em benefícios para a população.